Bom dia, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem está falando com vocês é Marcos, professor de História do 6º e 7º ano. Neste sábado, vamos dar prosseguimento ao projeto de intervenção pedagógica com a correção das questões do simulado. Neste momento, vamos corrigir, as questões de história. Peço que vocês peguem papel e caneta para anotarem as correções. Vamos lá? Então, vamos lá as correções. Questão 9, leia o texto abaixo. Importante ressaltar que nessa questão será tratado de marcação de tempo, de calendários e de astros naturais, que são Sol e Lua, e a importância deles para a contagem do tempo. Lendo o texto, para os índios do Xingu que marcam o tempo com os movimentos do Sol e da Lua, os acontecimentos são sempre relacionados com algo que já aconteceu no passado. O nosso calendário, chamado gregoriano, também acompanha o movimento dos astros, mas de outra forma. Um dia corresponde a uma volta da Terra em torno de si própria. Um ano é uma volta da Terra em torno do Sol. Lembrando aí, nós estamos falando de marcação de tempo e a importância dos astros nessa marcação. Antes de ir para as opções, vamos lembrar. Antes da invenção dos calendários, de ter folhinha, marcação de dias e tudo, a marcação do tempo era feita através desses astros em sociedades passadas. Mas para os índios do Xingu, essa marcação baseada no Sol e na Lua, ela continua. Tem muitas pessoas assim, de idade mais avançada que, quando crianças, eles contavam também o tempo a partir da posição do Sol. Tem cidades que ainda existem um relógio solar, que dependendo da posição do Sol no firmamento, no céu, a sombra do Sol, o Sol batendo nesse relógio dá uma sombra e dá a hora, a marcação da hora. Só que aí não é uma marcação com minutos, é uma marcação só de hora a hora. Voltando aqui à nossa questão, as duas sociedades mostradas neste texto organizam o tempo a partir de conflitos religiosos, letra A, de elementos naturais, letra B, do avanço da tecnologia, letra C, ou do desenvolvimento político. Como nós não estamos aqui falando de conflitos religiosos nesse texto, letra A sai. Nós não estamos falando do avanço da tecnologia aqui, então letra C sai. Nós não estamos falando aqui do desenvolvimento político, letra D sai. Então nós estamos falando de quê? Nós estamos falando dos elementos naturais que são importantes na marcação do tempo para algumas sociedades e também são importantes para a nossa sociedade atual. Nós estamos falando de Sol e Lua importantes na marcação do tempo cotidiano, do nosso calendário anual e da nossa contagem de dia também, de dia a dia, porque aqui fala que um dia corresponde a uma volta da Terra em torno de si própria, em torno dela mesma, e um ano corresponde a uma volta da Terra em torno do Sol. Então, a alternativa é letra B. Então, vamos lá agora saber quantos alunos marcaram a resposta correta. De 64 alunos participantes, 49 marcaram a alternativa B, falando, que é a alternativa que fala que o tempo aí nessa forma de contagem, de calendário, é marcado através de elementos naturais. Para os demais que ainda não sabiam ou que esqueceram na hora de responder, fica aí a explicação sobre o porquê da resposta certa ser a letra B, os elementos naturais. Dando continuidade à correção, a questão 10. Antigamente, o principal meio de comunicação era o rádio. Mais tarde foi inventada a televisão e atualmente a internet. Estamos aqui falando de 3 meios de comunicação: rádio, televisão e internet. Mais tarde foi inventada a televisão e atualmente a internet é um importante meio de comunicação. A partir dessa ideia, afirma-se que com o passar do tempo as dificuldades para a comunicação aumentaram, formas de se comunicar mudaram, maneiras de as pessoas se comunicarem diminuíram, pessoas deixaram de se comunicar. Vamos então à contextualização. Lembre-se, quem tem um avô assim, de muita idade, ou uma bisavó, um parente, um tio, pode perguntar. Antigamente era assim que acontecia. A gente está falando de rádio, televisão e internet, mas também tinha as cartas que demoravam a chegar, demoravam até acontecia um fato em uma região,
lá com o parente. O parente queria comunicar para o outro parente de outra cidade, mandava uma carta. E essa carta às vezes demorava 1, 2 semanas ou quem sabe mais tempo. Era uma emoção muito grande a gente receber uma carta. Porque também o telefone naquela época era poucas pessoas que tinham telefone, porque era muito caro ter um telefone fixo. Só pessoas assim de uma condição financeira melhor tinham um telefone fixo. Com o tempo foi melhorando, né? Se popularizou o telefone. Depois veio o celular que se popularizou, né? E hoje em dia é a internet. A gente comparar um momento com outro momento histórico, a gente vê as modificações. Por exemplo, a carta que demorava muito tempo para chegar, se hoje em dia acontece um fato com um parente em outra cidade, ele rapidamente pode pegar o celular e mandar uma mensagem pelo aplicativo de comunicações, né, que é o WhatsApp ou o Telegram, ou também mandar um SMS ou ligar rápido para um parente em outra cidade para avisar. A mesma coisa era o rádio. O rádio era uma forma de, antes da internet, né? O rádio era uma forma assim, muito eficaz de comunicação. Muitas pessoas que moravam na zona rural não tinham televisão, né? Só tinham rádio, ficavam sabendo das informações da cidade através do rádio. E daí surgiu a televisão. A gente vê que as formas de comunicação vão melhorar. Depois surgiu a televisão, mas mesmo assim, quando surge um aparelho novo e o aparelho é muito caro, poucas pessoas têm acesso a esse aparelho, condição de comprar esse aparelho. A televisão antigamente era preto e branco e poucas pessoas tinham acesso a esse meio de comunicação. Mais tarde se popularizou e muita gente, quase praticamente todos os lares do Brasil, né? A gente não pode generalizar, porque tem gente que não tem televisão porque não quer, mas a maioria tem televisão em sua casa e fica sabendo das informações através da televisão. A gente vê que houve uma melhora nas formas de comunicação. E aí, vindo para a pergunta, o que eu quero saber? Que a partir dessa ideia do surgimento do rádio, depois da televisão e depois da internet, se, letra A, as dificuldades para a comunicação aumentaram. Não é, porque a gente vê que vai modificar, vai melhorar, né? Mais pessoas têm acesso a uma comunicação mais rápida, então a forma de comunicar fica mais rápido. Levando em consideração aí o exemplo do parente que quer comunicar com outro em outra cidade, um fato que aconteceu. Se antes era só por carta, demorava, era muito difícil a informação chegar. Agora com a internet ou com o telefone, né, com muita gente tendo telefone, a forma de comunicação aumentou, se tornou mais rápida. Letra B. As formas de comunicação mudaram. A forma de comunicação ela mudou. Hoje é uma forma melhor, né, de se comunicar. As maneiras das pessoas se comunicarem diminuíram, não diminuíram, aumentou. As pessoas deixaram de se comunicarem. Qual é a resposta certa? A letra B. As formas de comunicação mudaram. Mudou, que era rádio, era televisão e depois internet. Alunos e alunas, vamos agora verificar quantas pessoas marcaram a alternativa B, que é a alternativa correta, onde se fala que as formas de se comunicar mudaram. De 64 alunos participantes, 51 marcaram a alternativa B. Parabéns aos 50. E para aqueles que não marcaram a alternativa correta, agora estão sabendo que as mudanças nas formas de comunicação aumentaram, as formas de comunicação mudaram, aumentaram, mudaram, variaram. Temos hoje em dia uma vasta formas de comunicação. Então vamos lá, pessoal, para a correção da questão número 11. Observe a imagem abaixo. É uma imagem de um calendário do mês de outubro, contendo os 31 dias do dia 1º até o dia 31. E observar esses elementos é importante para responder a alternativa correta. Com base nessa imagem de observação, o calendário é uma forma de contar os dias, informar sobre a passagem das horas, interferir na distribuição dos meses ou medir altitudes. Nós sabemos que o calendário, da forma que está aqui, a resposta correta é letra A, contar os dias, porque aqui nós temos um único mês e nele nós temos todos os dias. O calendário aqui, a alternativa que mais atende a resposta é a alternativa A, contar os dias. Mas aí tem gente que pode ficar com dúvida na alternativa C, que interferir na distribuição dos meses. Se nós não tivéssemos essa imagem, e se nós ou tivéssemos uma imagem completa com todos os meses do calendário, a alternativa certa seria a letra C.
Mas no nosso caso, a alternativa correta é a letra A, porque ela está enfocando aqui a distribuição dos dias no mês de outubro do calendário. Mas aqui é só foco nesse mês, onde vemos todos os distribuídos. Informar sobre as passagens das horas não é, porque o que informa a passagem das horas é o relógio. E medir altitudes não é, porque é um instrumento da área de geografia, ok? Agora nós vamos saber quantos alunos responderam a alternativa correta. De 64 alunos, 52 responderam a alternativa letra A. 6 alunos dos 64 ficaram em dúvida e responderam a letra C, que é interferir na distribuição dos meses. Alunos informaram que é sobre a passagem de horas que o calendário serve, e um aluno falou que era medir altitudes. Aí, para esses alunos que não responderam a alternativa A, fica aí a explicação, e em uma próxima questão que cai algo sobre calendário, eles já vão estar aí mais craques, mais nota 10 nesse quesito. Então, pessoal, vamos lá, a correção da última questão de história do 6º ano. Leia o texto abaixo. Proclamação da República. A Proclamação da República Brasileira aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Fica marcada a figura de Marechal Deodoro da Fonseca como responsável pela efetiva proclamação e como primeiro presidente da República Brasileira em um governo provisório, 1889 até 1891. A partir da leitura desse texto, esse texto descreve uma data, 15 de novembro, que é um feriado nacional, por meio da qual os brasileiros relembram a mudança. Seria uma mudança econômica, política, religiosa ou territorial? Em explicação, nós temos aí, antes da proclamação da República, o Império, o Brasil Império, que de início era com Dom Pedro I, e na época da proclamação da República era o Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Era um sistema político onde o monarca mandava em tudo. O monarca estava ali para administrar o poder. Quando há a proclamação da República, se é um sistema político, a monarquia era um sistema político que dá lugar à República, com a proclamação da República, há uma mudança de um sistema político, há uma mudança política, e não uma mudança econômica, não há uma mudança religiosa, não há uma mudança territorial, é uma mudança política, do sistema político, do sistema monarquia para o sistema república, ok? Agora vamos saber quantos alunos responderam a alternativa certa. De 64 alunos, 45 responderam a alternativa correta, que é uma mudança política. Não é uma mudança econômica, não é uma mudança religiosa. E, enfatizando aqui, a alternativa D, que muitas pessoas responderam, 12 alunos responderam a alternativa D, que era uma mudança territorial. Territorial, porque o Brasil, com a proclamação da República, não ganhou nem perdeu nenhuma parte do seu território. Próximas questões que estiverem sobre essas mudanças, quando há uma mudança de sistema político, é uma mudança política. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais e, para não esquecido, reavivar na memória essa temática. Bons estudos para vocês e boa correção. Obrigado pela participação. Alunos, agora eu gostaria que vocês clicassem no link que vai estar disponibilizado abaixo. É o link de um joguinho no Wordwall para que vocês fixem o conteúdo trabalhado nessa intervenção de história. Aguardo as respostas de vocês no quiz do jogo. Até lá.